Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. Nesse vídeo, meninas, nós vamos falar o impacto que tem a menopausa na nossa saúde mental. O que será que acontece no nosso cérebro quando a gente entra na menopausa? Como que ele fica? Então a gente tem lá essa queda dos nossos hormônios e nós somos regidos pelos hormônios. Então é eles que vão estar ali determinando aquele dia que você acordou bem, feliz, querendo fazer acontecer, aquele dia que você tá de mau humor, aquele dia que você tá mais depressivo, mais irritado, mais chorona. Então tem várias coisas que está ligada lá com o nosso humor, com o nosso bem-estar. E os hormônios, eles estão totalmente ligados, vai depender dos níveis que eles estão, tanto que quando a gente, por exemplo, antes de entrar na menopausa, a gente tem a famosa TPM, que é aquela alteração dos nossos hormônios. A gente fica assim, tem pessoas que nem se aguentam de tanta TPM. Então, a menopausa, a queda hormonal, tem um impacto muito grande na nossa parte cerebral. Então, assim, nosso cérebro, ele vai desregulando toda essa parte do emocional, vai mexer. Tanto que quando a gente entra na menopausa, a gente começa a chorar por qualquer coisa, ficar mais irritado, ansioso, várias coisas, e tá tudo ligado, né, com essa parte nossa aí cerebral. Então, os estudos vêm mostrando hoje, meninas, que a gente vai ter 2 vezes mais chance, por exemplo, de você ter um Alzheimer quando a gente entra na menopausa. A gente tem 3 vezes mais chances das doenças autoimunes acontecerem. A gente vai ter 2 vezes mais chances da gente ter mais ansiosidade. Então, se é uma pessoa que já é ansiosa, essa ansiosidade ela se multiplica. Então, a gente vai ficando muito mais ansiosa para tudo. Por exemplo, 4 vezes mais chances de desenvolver dores de cabeça e 3 vezes mais chances de desenvolver as doenças cerebrais. Então, olha o risco que a gente corre, né, quando entra na menopausa. Por isso que é importante a gente se cuidar, fazer todo um trabalho com o nosso estilo de vida, com a alimentação, com a reposição hormonal, porque abre portas muito altas aí em prol ruins, né, para nossa saúde. E aí a gente também vai ter os famosos fogachos, em torno de 70% dos nossos fogachos, e que tá ligado com a nossa parte cerebral. E esses fogachos, meninas, eles têm um risco de doenças cardiovasculares. Não é bom a gente ter esses fogachos. Então a gente, à medida que a gente vai tendo esses calorões, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, de toda a nossa disfunção cognitiva é muito grande, assim como a depressão, às vezes aquela depressão muito forte, aquela depressão suicida. Então, assim, por um simples fogacho, a gente vai ter todo esse risco aí, que tá tudo ligado com a nossa parte cerebral. Então, vocês vejam que na saúde mental nossa, uma menopausa, ela tem um impacto muito grande. E aí, quando a gente pensa também em menopausa, o primeiro hormônio que cai é a progesterona. E a progesterona, ela tem todo um impacto também com a nossa parte cerebral. Então, a progesterona, por exemplo, quando a gente tá, por exemplo, antes de entrar na menopausa, lá na TPM, que ela cai ali, quando tá para vir a menstruação, a progesterona cai muito. Então, a gente, quando ela vem, aliás, quando a menstruação chega, ali naquela metade do ciclo nosso, a gente começa a ter o que? A TPM. Por conta do quê? Por conta dessa desregulação aí da nossa progesterona.
E aí a gente vai ficar com muito mais intolerância à dor, a gente vai ficar com insônia, a gente vai ficar com depressão. Então, assim, a progesterona, ela tem toda uma regulação no nosso humor. Então, se ela está baixa, eu vou ficar, por isso que daí a gente fica irritada, com o humor totalmente alterado. Tem mulheres que sofrem muito nas TPMs. E daí imagina na menopausa que caiu, né, que não vai produzir. Então, na menstruação é aquele pico, né, que a gente tem o pico de aumento e o pico da queda. Já na menopausa ele caiu. Então, eu vou virando, meu Deus, a gente passa a não se aguentar, falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo por conta dessa alteração. Então, quando a gente pensa aí na progesterona, ela tem um papel muito importante nessa parte de regeneração cerebral. É importante também nos ossos, né? Então, assim, ela retarda, ela evita acontecer aquela perda óssea, que é comum na menopausa. Então, por isso a importância de eu estar fazendo uma reposição hormonal adequada. E não adianta só fazer, eu conheço vários pacientes até que procuram a gente usando só o estradiol. A progesterona tem que estar ali junto para que tenha aquele equilíbrio desses hormônios. Então, eu tenho que estar fazendo uma boa reposição hormonal, eu tenho que estar cuidando aí da minha alimentação, colocando alimentos aí para o nosso cérebro. Então, vamos imaginar aí as fontes de gordura boa, do abacate, do azeite de oliva, vamos imaginar dos ômegas 3, dos peixes, das sementes, castanha, nozes. A nozes é excelente para o nosso cérebro, ela já tem até um formato de cérebro ali, né, um desenhinho. Então, estar colocando aí esses alimentos aí para ter toda uma proteção aí para o nosso cérebro, e a atividade física também vai ajudar, mas principalmente fazer toda essa regulação hormonal aí, esse todo, né? A atividade física aí é fundamental quando se trata da parte cerebral. Então, o que a gente tem que fazer? Ir fazendo a nossa parte e cuidando aí da nossa alimentação, da atividade física, tendo um sono adequado, para que as coisas vão se ajustando, e aí fazendo ali a reposição hormonal do hormônio que está baixo, a gente vai ficando em equilíbrio, e aí a coisa começa a ficar tudo bem, né? Eu posso tocar minha vida normalmente sem problema nenhum. Então, a dica aí para vocês, menina, é não deixar virar essa bagunça, desregular tudo. Vocês viram o quanto impacta, o risco que a gente tem quando se trata da parte neural, né? Então, é importante a gente estar se cuidando. Então, fica a dica aí para vocês, se amem e se cuidem, meninas. Um beijo! Essa transmissão é um oferecimento de Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Praia Central Imóveis, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Rodem Madeiras, Lanches Bartô Burger, Amanda Paz, Escola de Natação, Supermercado Renascer, Ótica Paraná, VKL, Escola de Futebol, Casa de Flores e Presentes, Flor com Amor, Instituto Canto do Caiçara, ES Telecom.